técnico português ou um técnico argentino? Inicialmente, essa é a ideia do Flamengo para contratar um substituto para Abel Braga. Aliás, essas duas nacionalidades já estavam na pauta antes mesmo do pedido de demissão do treinador contratado para o começo dessa temporada 2019. Não necessariamente um nome ou outro, claro que alguns deles já estão sendo observados há algum tempo. É muita ingenuidade imaginar que o Flamengo com Abel já na marca do pênalti há algum tempo, em função do mau desempenho da equipe em várias partidas e da cobrança crescente da torcida, não iria se movimentar no mercado buscando alguma alternativa, algum nome que pudesse eventualmente substituí-lo. Muito se fala em Jorge Jesus, apuração nossa, depois da informação trazida na ESPN Brasil pelo Zé Elias, nosso companheiro, de que o Bruno Spindel, que é o dirigente do Flamengo, que cuida de contratos, negociações, esteve em Portugal, sondando o Jorge Jesus, o que confirma a informação trazida pelo Renato Maurício Prado em seu blog no UOL, de que o Abel ficou chateado quando soube que o Flamengo de fato já estava sondando o outro treinador. Isso, o Zé Elias trouxe essa informação na ESPN e mais tarde eu consegui mais alguns detalhes. De fato, ele esteve em Lisboa para saber em quais condições poderia eventualmente contratar o Jorge Jesus. Isso não significa que o Flamengo já tenha fechado um acordo com o técnico português. Isso não aconteceu, pelo menos por enquanto. Tampouco que o Flamengo já se decidiu pelo novo treinador. O fato é que os dirigentes já pensavam no novo nome, porque a decisão de demitir o Abel Braga durante a Copa América, ou antes da Copa América, estava muito madura, praticamente uma questão fechada. Havia, evidentemente, sempre a possibilidade de Abel virar esse jogo, conseguindo bons resultados e um bom desempenho nos jogos que restam, até a Copa América. Além da partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o Flamengo enfrentará o Fortaleza, o CSA e o Fluminense. Então são 4 jogos, não são, no cômputo geral, os jogos mais difíceis possíveis. Até contra o Corinthians é um jogo muito difícil para o Flamengo, mas o time está em vantagem e será no Rio, porque venceu em São Paulo. Tem um jogo contra o Fluminense, sempre um adversário muito difícil nesse ano, já foram 4 confrontos, todos eles muito disputados. Ou seja, mas seria possível imaginar o Flamengo vencendo essas 4 partidas e jogando um bom futebol. Aliás, vencer as partidas sim, jogando um bom futebol nas 4, pelo que o Flamengo vinha sinalizando, era pouco provável que acontecesse. Mas o Abel, se confiasse no trabalho dele e acreditasse, ele poderia até levar fé nisso e virar esse jogo. Chega na Copa América, o Flamengo classificado em todas as competições e jogando finalmente bem, evidentemente ele ganharia um fôlego. Aqueles como eu que o criticavam seu trabalho, diriam o quê? Não, o time jogou bem, como eu mesmo falei em algumas ocasiões que o Flamengo tinha feito uma boa partida ou outra, como por exemplo contra o Corinthians, pelo segundo tempo em Itaquera, que eu considerei a melhor atuação do Flamengo no ano até aqui. E o primeiro tempo contra o Peñarol foi bom, lá no Uruguai, mas muito comprometido pelos gols perdidos, Mas o time funcionou bem de fato. Enfim, o Abel saiu e é claro que o Flamengo já estava antes, já pensando no mercado, alguns nomes são especulados. O técnico Sebastián Beccacece, vice-campeão argentino pelo Defensa e Justiça, um pequeno time dos arredores de Buenos Aires, se desligou do clube agora na noite dessa quarta-feira. Essa notícia surgiu na imprensa argentina já na noite da quarta-feira e é um dos nomes que estão sendo, evidentemente, estudados, Agora, qual será o técnico? Bem, o Flamengo tinha tempo para pensar nisso e, evidentemente, haveria muita discussão dentro do clube. Vou pensar no que fazer. Sai o Abel? Quem vem? Quanto custa? Em que condições? Prós e contras? Perfil do técnico? Elenco? Isso tudo ia ser discutido, obviamente. Com a saída do Abel ao pedir demissão, qual o cenário que nós temos? O Flamengo fica com o caminho livre para buscar um novo técnico e tem que fazê-lo mais rapidamente. É claro, esse técnico pode assumir só durante a Copa América ou até antes, dependendo de quem for esse profissional. Certamente, a essa altura, o Flamengo já tem uma ideia de quanto custaria trazer o Jorge Jesus e pode fazer uma consulta ao Beccacece ou qualquer outro profissional. Inicialmente, isso já vinha sendo discutido antes até da saída do técnico, portugueses e argentinos eram, não pela nacionalidade, mas profissionais portugueses e argentinos estavam, digamos assim, numa posição de liderança nessa corrida eventual, nessa corrida virtual, digamos assim. E por que não técnicos brasileiros? Naquele momento, a conclusão era de que não havia no mercado disponíveis e podendo ser contratados de imediato profissionais brasileiros que tivessem a condição para assumir o comando do time. Talvez você possa falar assim, indica você aí algum nome. Vou falar, mais uma vez, o que já disse em outras ocasiões.
Jornalista elogia, critica, traz informação. Jornalista não indica profissional. Se um jornalista começa a falar, esse técnico é bom, contrata aquele, traz aquele centroavante, ele, na prática, vai estar fazendo lobby por algum profissional. Uma coisa é você dar opinião sobre um profissional. O que você acha de fulano de tal? Beltrano ou Ciclano? Qual dos dois é melhor? Ou qual dos dois se encaixa melhor nessa função ou no comando dessa equipe? Esse é um cenário. Agora, sugerir nomes, aí não dá, né? Aí não dá. É evidente que a gente não vai ficar sugerindo nomes, até porque a própria sugestão dos nomes, ela depende muito de outras questões. Por exemplo, a contratação do BKSS, se eventualmente acontecer, é um técnico de postura, de ideias, de propostas de jogo, treinamentos, métodos muito diferentes do Abel Braga, totalmente diferentes. Ele é um filhote de São Paulo, ex-auxiliar do técnico do Santos. Jogo de muita intensidade, muito agressivo, muito ofensivo, se expõe. Não tem um histórico assim de grandes clubes, teve uma passagem que não foi bem sucedida na Universidade de Chile, onde foi também auxiliar do São Paulo, foi também na seleção chilena, foi auxiliar na seleção da Argentina, mas quase foi campeão argentino com o Defensa e Justiça, que é um clube pequeno, com bons jogadores, mas não do nível dos melhores times do país, e já eliminou o São Paulo da Copa Sul-Americana em 2017 aqui em São Paulo, no Morumbi. Ele era o técnico, depois ele sai, volta a trabalhar com o São Paulo como auxiliar na seleção do país, né, a seleção argentina, e depois da Copa ele voltou para o Defensa e Justiça novamente como treinador. Não tem um histórico bem sucedido de grandes clubes, mas é um técnico jovem com ideias bem diferentes. Para funcionar, um cara desse tem que ter respaldo. Tem que ter respaldo. E os jogadores vão ter que entender que a rotina deles vai mudar radicalmente. Muito, muito. Em campo, no dia a dia, tudo muito diferente. Mais parecido com aquilo que o São Paulo aplica no Santos. Talvez até um pouco mais radical. Cara mais jovem, mais elétrico, mais pilhado, né, para fazer alguma coisa, ainda mais com uma oportunidade que isso acontecesse. Jorge Jesus, técnico de sucesso em Portugal. É verdade que Portugal não é o país que tem a melhor liga da Europa, longe disso. Quinta, sexta melhor liga, talvez. Mas é um técnico acostumado a treinar equipes grandes, Sporting, Benfica, com êxito, experiente e acostumado a duelos, a confrontos com grandes treinadores do futebol mundial. Em Champions League, por exemplo. Então é um cara que tem uma experiência que nenhum técnico no Brasil possui. De duelos contra os maiores treinadores, os maiores times do mundo, que são os times que jogam a Liga dos Campeões. Um cara desse aqui no Brasil pode também ter sucesso, ter mais experiência, ter mais vivência. Também deve ser bem mais caro do que um técnico argentino. E aí tem outros nomes que são citados por torcedores e tudo mais, muitos estão empregados. Surgiu um rumor sobre o Galhardo, muito improvável. O Galhardo tem um salário altíssimo no River Plate, é um cara de forte personalidade, até muito centralizador em certas decisões. O vestiário dele não entra dirigente, é um cara que joga duro e é meio dono do River Plate, onde ganhou 2 Libertadores, entre outras conquistas, outras taças. Então, esse nome eu acho muito, muito difícil. Enfim, essa é a realidade. O Flamengo vai buscar um novo técnico. Tendência inicial, um português ou um argentino. BKSS, Jorge Jesus, um outro nome. Um nome que também chegou a ser discutido internamente, que eu apurei, o de André Vilas-Boas, que treinou o Porto, treinou o Chelsea, estava na Rússia, no Zenit, mas ele acabou de assumir, um dia antes da demissão do Abel, ele assumiu, foi anunciado, né, como um novo técnico do Olympique de Marseille. Então ele vai para a França. Esse está fora de cogitação, evidentemente. Mas existem outros bons técnicos argentinos e portugueses no mercado, empregados ou não. Ou seja, essa é uma ideia inicial. Vejamos aí como os dirigentes do Flamengo vão agir. A escolha do Abel, isso aí eu fico muito à vontade para falar, porque no ano passado fui várias vezes perguntado na ESPN Brasil, eu dizia, entre Abel e Dorival, fiquem com o Dorival. Queriam o Renato? Renato não vai aceitar? Renovou com o Grêmio? Ok, eu ficaria com o Dorival. Optaram pelo Abel. Acho que foi um erro. Não acho que o Abel nunca mais vai realizar um bom trabalho, talvez num outro clube, com outro ambiente, com outra proposta, com outra identidade, com outro tipo de jogo. Enfim, talvez ele consiga sucesso ainda. Mas para o Flamengo, com o perfil do clube e do elenco, eu sempre achei que não era a melhor escolha. E acho que o tempo provou isso. Muita gente participando do processo de vitimização do técnico e tal. Não sei o quê. Ele caiu porque o trabalho não foi bom, porque o desempenho era ruim, embora alguns resultados até fossem interessantes. Mas tentar disfarçar isso, tentar tapar o sol com a peneira, convenhamos, só para os mais ingênuos ou para aqueles que acreditam realmente que todo o público que acompanha futebol engole qualquer versão, engole qualquer ideia.
É só olhar o time do Flamengo em ação. Se alguém quiser debater sobre isso, é só partir para a discussão sobre o campo. O que acontece dentro do campo? Vamos deixar de lado. Traição, não sei o quê. O campo. Foi bom aquilo que o Flamengo produziu com o Abel Braga nesse período? Eu, sinceramente, acho muito aquém daquilo que deveria ser. Mas há quem goste. Porque gosta de um outro tipo de futebol ou porque talvez sejam, sei lá, grandes amigos ou adorem vinho. Saudações.